Agora nós vamos dar continuidade falando sobre o desenho arquitetônico e vamos falar dos cortes. É, Em relação aos cortes, nós temos que sempre observar que o corte é como se eu estivesse vendo a casa, como se eu estivesse cortando esta casa como se fosse um bolo, ou seja, no sentido vertical, paralelo às paredes, tá? Então, na planta baixa vai aparecer aquele traço ponto e esse símbolozinho aqui, ó, do corte que indica o lado que eu vou olhar, ou seja, eu vou olhar aqui no sentido, nesse sentido daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá, ok? E aí, e com isso, como eu vou olhar agora a casa em pé e não mais a casa no sentido horizontal ou paralelo ao piso, eu vou verificar que eu vou encontrar esse desenho aqui, ó. Vai aparecer esse desenho que é o desenho da casa. Esse é o desenho da casa em pé, ok? Então eu vou ter isso aqui, ó. Então vai aparecer, isso é um corte. É o corte, ok? O corte AA, feito naquele projeto que nós vimos na nossa aula anterior, ok? E aí, ó, você vai ter aqui então o corte e ele vai montar o corte. E o corte mostra o que? Lajes e paredes. E é a mesma a simbologia usada em relação às linhas. Janelas e portas aparecerão com linhas médias. E o que tiver mais ao fundo, um azulejo, alguma coisa assim, vai estar com linhas finas, ok? Então nós vamos ter aqui, ó, pronto, aqui ó, a caixa d'água da casa, ela vai aparecer com linhas finas, por quê? Porque ela está ao longe, né? Aqui ó, você tem aqui a parede com linhas médias, que está ao longe, e você tem a parede aqui do fundo, e você tem então aqui os pisos, você tem a laje, o telhadozinho aqui com linhas médias, ok? Você tem aquele corte, então, aquele corte, ó, esse corte aqui, ó, gente, esse corte, ó, corte A, eu cortei a casa e estou vendo agora a casa em pé, tá? E aqui ela vai aparecer então o corte por completo. Olha aqui, o corte está pronto. Então apareceu aqui o telhado com linhas médias, apareceu as lajes, apareceu as paredes. Veja que aqui as janelas são linhas médias com mais linhas médias, aqui representando a parede que está ao fundo e a esquadria, né? E a janela de vidro com alguma forma de ferro, madeira, o que seja aqui, tá? E aqui você tem uma janela lá no fundo, ó, uma janela lá no fundo, e aqui você tem um vão que representa um vão que não tem porta, tá? Que seria esse aqui, ó. Seria esse aqui, né? Isso aqui, ó. Esse vãozinho aqui, ó, tá vendo? Que não tem porta. E essa janela lá no fundo, você tá vendo ela aqui, ó. Você tá vendo ela aqui agora. Ó, essa janela lá ao fundo. E veja que é uma janela alta. É uma janela alta que está acima de 1,50 m e por isso ela só aparece pontilhada. Então isso aqui é o corte, tá? E aqui ele está ponto, ó, corte AA AA. É o mesmo nome que estava aqui, né, gente? Aqui, ó, A A, olhando para naquele sentido, olhando para lá. Ok, ele passou o corte aqui, olhando para lá. Corte AA. E esse corte AA na escala 1:75, né? Aí ele diz que tem 15 centímetros aqui ó, em relação ao piso externo. Aí 2,80 daqui até o final da parede. Ele diz que o pé direito, né, o pé direito interno da casa é 2,60. Disse que esse piso tem 15 centímetros de altura aqui, ó, 0,15, tá? Então é a cota do piso no corte, essa simbologia no corte. E aqui ele coloca o peitoril aqui, ó, de 1 m, a altura da janela de 1,10 m, verga de 0,35 e mais 0,10 de laje, ok? Tá? Então isso aqui é é o corte A. Para que o corte serve? Para que eu me interesso em mostrar uma edificação no sentido vertical, para exatamente para mostrar as alturas, ok, gente? Tá? Aqui por último ele vai mostrar a planta baixa aqui, né, com tudo que nós já vimos, as paredes, portas, janelas, os aparelhos hidrossanitários, as cotas de medida de parede, a linha de corte, o nome com as suas áreas de piso em metro quadrado, as cotas de
piso, ó, cotas de piso, ok? E aqui você vai ter então o cortezinho aqui, ó, que nós também vimos, né? O cortezinho, como acabamos de ver, ok? E aqui por último, vamos ter o que? A fachada do imóvel. A fachada é uma visão externa, você está vendo pelo lado de fora. Então a fachada é uma visão externa. Você está vendo a casa por fora. É como se eu tirasse uma fotografia do lado de fora da casa. Então ele chamou de fachada ou vista leste, né? Para o lado leste da casa, ok? Então isso aqui é a fachada, que ela não tem nenhuma designação, não tem cotas. Fachadas não tem cotas, tá, gente? Ela só tem só o que? A imagem, para que você possa ver como se fosse uma fotografia, como seria aquela casa pelo lado de fora. Dando sequência, já na outra apostila, aqui ó, nós vamos retomando, essa apostila é aquela apostila final, né, de retomada, uma revisão, né, um aprofundamento da leitura, e aqui de novo retoma a questão, gente, do que é, né, a planta baixa. Então, o que é uma planta baixa? É uma imaginação, uma coisa fictícia, feita dentro do desenho arquitetônico que objetiva você cortar a casa no meio na altura de 1,50 m. Tudo que estiver nessa altura de 1,50 m vai ser marcado mais escuro, e as paredes, como são escuras e mais grossas, elas vão ficar com linhas grossas. As portas e as janelas também é 1,50 m cortado, como elas são mais finas, vão ficar com linhas médias. E tudo que tiver lá no fundo, né, ó, lá no fundo esse piso aqui, ó, vai ficar na planta, né, vai ficar na planta como linhas finas, tá? Então aqui de novo, ó, mostrando o corte aqui, e aqui ele está mostrando um corte já de um sobrado, né? Ele vai cortar um sobrado, né? Então a parte de cima ele vai tirar, vai ficar a parte do braço do sobrado, ok? Olha o que sobrou de um sobrado, né? Quando ele faz o corte embaixo, ele só vê a parte de baixo do sobrado. Isso aqui, essa parte escura, é que vai dar a formatação à nossa planta baixa. Aqui, de novo, é uma visão em perspectiva, mostrando exatamente o corte horizontal para a formatação da planta baixa. Aqui no caso do primeiro andar, por isso você está vendo ainda o telhado aqui é do segundo andar, por isso você está vendo o telhado que está embaixo, que é do primeiro piso, né? Desculpa, do primeiro piso ou pavimento. Nós não usamos a designação andar porque ela confunde. Então aqui é o segundo piso sendo cortado para formar a planta baixa, e você vê no segundo piso, você já vê o telhado, a cobertura do primeiro piso, tá? De novo aqui um desenho que mostra um corte, olha, um corte, tá? Horizontal para formar a planta baixa através das paredes, portas e janelas, forma a planta baixa, e como é do segundo piso, você já vê o telhado que está no primeiro piso, ok? Aqui são as leis, né, gente, que regem, já falei sobre isso, as N normas brasileiras, feitas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, tá, que regem tudo isso que eu estou passando para vocês, tá? Tudo isso são normas determinadas para a confecção das plantas, tá? Do desenho técnico arquitetônico, ok? Aqui são as plantas que nós também já vimos nas escalas mais usadas, né? 1 para 200, 1 para 500, 1 para 1000, 1 para 2000 significa reduzir 200 vezes, reduzir 500 vezes, reduzir 1000 vezes, reduzir 2000 vezes. Então isso é para fazer a planta de situação, que coloca o quê? O terreno dentro da quadra, dentro do bairro. A planta de localização é a que localiza, né, a edificação dentro do terreno. Aí é só o terreno que importa. Então é uma escala já de diminuição de 200 vezes, ou 250 vezes, ou 500 vezes. Depois nós temos as plantas baixas, que é a planta que nós estamos trabalhando, que é a planta da edificação, que é reduzida de 50 ou 100 vezes, né? 1 para 50 ou 1 para 100. E depois tem as plantas dos detalhamentos, que pode ser diminuída em 10 vezes, 20 vezes ou 25 vezes. O que é detalhe? Detalhe um armário, detalhe uma porta, detalhe um banheiro, a banheira do banheiro, para fazer pequenos detalhes, detalhes de pias, detalhes de
armários de cozinhas, tudo isso eu faço nessa escala que para vocês não é interessante, porque vocês trabalham mais com plantas de prefeitura e elas são aqui na escala de 1:50 e 1:100, ok? Aqui, gente, está o gabarito, nós também já vimos isso, né? Que na planta é obrigatório você ter medidas específicas para as plantas e ela tem que ter o carimbo, desculpa, o carimbo, e esse carimbo está aqui, né? Com todas as designações obrigatórias que deve conter um carimbo para ter as informações obrigatórias do projeto, tá? Aqui nós vamos ter o que? As linhas, né? Temos então as linhas. Aqui é aquela questão da linha contínua, da linha grossa, da linha média, que tanto falamos, né? Para que vocês possam fazer a leitura do projeto. É através da linha grossa que nós lemos os projetos, né? As linhas médias que representam as portas e as janelas, e as linhas finas, que são as mais longes, a 1,50 m, da onde se corta, que representam o piso, né? Aqui de novo eles falando sobre as linhas médias, né? E aqui ele vai falar exatamente sobre a linha auxiliar, que é a linha da cota, que vai dar a medida para o nosso projeto, ok, gente? Então eu vou parando por aqui para fazer uma última aula para encerrarmos essa apresentação da leitura do projeto arquitetônico, ok?